Reiniciando no novo de Deus. Repita comigo, reiniciando. Vamos lá, estão com fome? Se tiver com fome, a gente dá a comida. Reiniciando no novo de Deus. Antes de nós começarmos, vira para o teu irmão que está do teu lado e diz assim, o amado ou amada, fala aí. Seja bem-vindo. Você está na presença de Deus. Amém? Vamos comigo até o livro de Josué, capítulo 5, versículo 6. Vamos aqui fazer uma breve introdução sobre aquilo. É interessante porque o capítulo, o início dessa palavra, o tema dela é reiniciando no novo de Deus. Como é que alguém reinicia em algo novo? É meio estranho, né? Soa meio contraditório. Só que hoje nós vamos entender que o novo de Deus, às vezes ele se encontra em entender o passado, ou em entender o legado daquilo que foi feito no passado. Nós vamos entender que a nossa vida cristã, ela não é uma linha direta, mas ela é feita de ciclos. Amém? Vamos lá. Josué capítulo 5, versículo 6 diz assim mesmo. Talvez o que eu vá... Vamos ler junto. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação. Os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que eles não havia de deixar de ver a terra que o Senhor jurara aos seus pais dar-nos. Terra que mana leite e mel. Vamos ao versículo 7. Porém, em seu lugar, pôs a seus filhos. Olha só, aqui a gente já vai entender uma coisa bem legal. Quanto tempo passou o povo no deserto? Vamos lá, me ajuda a pregar, senão vai demorar mais, tá? A gente sai 9 horas daqui hoje. Quantos anos? 40 anos. 40 anos eles viveram ali naquele lugar. Porém, quem acessou o novo, que seria a promessa da terra prometida, não foram aqueles que passaram 40 anos, senão que seus filhos. Aqueles que passaram os 40 anos, eles viveram ali e morreram ali. Porém, a sua herança, ou seja, a sua geração futura foi quem provou o novo de Deus. Amém? Seguindo. Porquanto estavam... Não, volte lá, isso. Porquanto estavam incircuncisos porque os não circuncisaram no caminho. Ok, vamos ao versículo 11. Comeram do trigo da terra do ano antecedente ao outro dia depois da Páscoa. Pães, asmos e espigas tostadas comeram no mesmo dia. Versículo 12. Cessou o maná no dia seguinte. Repita comigo. Cessou o maná no dia seguinte. Depois que comeram do trigo da terra do ano antecedente. E os filhos de Israel não tiveram mais o maná. Porém, no mesmo ano, comeram das novidades da terra de Canaã. Vamos lá entender esse contexto, essa introdução. 40 anos, aquele povo passou vendo milagres. 40 anos, aquele povo estava acessando o sobrenatural de Deus. Igor, mas que sobrenatural? Veja só que vida eles tinham ali naquele ambiente de caminhada. Eles tinham uma nuvem que cobria eles durante o dia para que eles não se queimassem. E eles tinham uma tocha de fogo pela noite que os acalentava e os guiava. Da mesma forma, todo dia, pela manhã, eles tinham comida fresca. Amém? 40 anos vendo milagres. 40 anos vendo os prodígios de Deus. Porém, ainda assim, nos 40 anos, foi um povo que fez para si outros deuses, que se esqueceu do primeiro amor, que se esqueceu do seu provedor, que traiu a relação com Deus. E por conta disso, eles não tiveram acesso ao novo de Deus. Então Deus determinou que os seus filhos seriam aqueles que iriam acessar. E olha só o que é legal. Vejam só, que até as roupas que eles usavam
Elas não envelheciam. E os seus sapatos nunca se desgastavam. É sobrenatural ou não? Já pensou todo dia a sua roupa tá Louis Vuitton? Seu sapato? Balenciaga? Eita, glória! E nunca se desgastar? Isso é glória, isso é bênção. Porém, veja só, eles estavam acostumados, nos 40 anos eles se acostumaram com aquilo. Se acostumaram a depender do sobrenatural. E tornaram para si o sobrenatural algo comum. Já não era mais novidade. Todo dia, estava ali o manazinho, estava ali a nuvenzinha. Toda noite, estava ali a coluninha. E a vida deles seguiu normal por 40 anos. Até o ponto em que é levantado um novo profeta. Porém, olha só que legal. Isso a gente vai ver lá na frente antes de eu terminar, mas eu já vou dar um spoiler. Que antes deles entrarem na terra prometida, eles ficaram 3 dias acampados, olhando para a terra prometida. Quem estava olhando? Os velhos ou os novos? Os novos. Porque os velhos já tinham morrido. E os novos só entraram, só tiveram acesso à terra prometida depois que eles conheceram o legado de quem passou os 40 anos. Depois que foi... Isso é um exemplo claro sobre Êxodo, o livro de Êxodo e o livro de Deuteronômio. Se você ler os 2 livros, não faz sentido, porque um se repete. Só que Deuteronômio, a diferença é que ele é contado para os filhos daqueles que passaram 40 anos no deserto. Por quê? Porque antes de acessar o novo de Deus, é necessário entender o antigo, o legado, aquilo que foi feito, aquilo que foi passado. Se nós, na nossa vida, queremos entrar no novo de Deus, a primeira coisa que nós devemos entender é: acesse o novo, conhecendo o velho, conhecendo como foi, para que você não entre de uma forma vazia, mas sim de uma forma entendendo aquilo que vai acontecer. Quando eles acessaram Canaã, nós lemos lá no versículo 11, que eles ainda continuavam comendo do maná, os novos, porém no dia em que eles provaram do fruto da terra, que eles comeram pão, daquele dia em diante, tudo voltou ao início. Como assim, Igor? Antes deles serem libertos, eles tinham que plantar, tinham que colher, tinham que fazer para comer. Com o quê? Com os braços, com a força do seu corpo. E o que acontece exatamente no versículo 11? A palavra de Deus diz: eles comeram do pão que aquela terra poderia vos dar. E a partir daquele momento, cessou o maná. Inicia-se um novo ciclo. Amém? Vamos seguir. Ou seja, o primeiro entendimento que aprendemos aqui é que a nossa vida ela não é uma linha reta, como já falei, mas sim elas são ciclos. O povo passou 40 anos vivendo o sobrenatural, para depois de tudo o que eles viveram, terem que voltar ao início novamente. Quem acessou o novo da terra prometida foi quem? Quem foi que acessou o novo? Foi o pai ou foi os filhos? Os filhos. Vamos aqui dar uma caminhada pela Bíblia. Um outro grande exemplo sobre volta. A parábola do filho pródigo. O filho quis sua herança e quis curtir a vida. Estou cansado dessa vida. Pegou tudo o que ele tinha por direito e saiu. Saindo ele, gastou tudo o que ele tinha com aquilo que os seus olhos vislumbravam. E tendo tudo ele gastado, ele viu que nada ele tinha conseguido, se não gastar tudo aquilo que ele tinha como herança. E o que aconteceu? O filho pródigo voltou. Quem pode dar uma glória a Deus? O voltar nem sempre é perder, mas no ciclo dessa caminhada cristã que nós levamos, muitas das vezes o voltar é o avançar de Deus na nossa vida. Nós avançamos quando voltamos muitas das vezes. Outro grande exemplo aqui foi a vida de Jó.
Jó, ele era um servo fiel aos olhos de Deus. Tinha tudo. E o que aconteceu com ele? Todos sabem, hein? Quem conhece a vida de Jó na Bíblia? Diz amém. Senão eu conto. A gente para lá para meia-noite, tá bom? Jó tinha tudo. E de repente ele perde tudo o que tinha. Mas sabe o que é engraçado? É que Jó, no último estágio da sua vida, cheio de doença, quando sua mulher vira para ele e diz assim, vamos lá, profana o nome de Deus e pronto, e morre, vai-te embora, já chega dessa vida sofrida que tu estás levando. Sabe o que Jó fala para ela? Fala, nu eu vim para esse mundo, e nu eu voltarei. Olha só que impressionante. E o que acontece com a vida de Jó logo após isso? A palavra de Deus diz que ele foi muito mais abençoado no final da sua vida do que no início dela. Porque ele descobriu que o voltar à sua essência é avançar em Cristo. E Deus restituiu a ele tudo o que ele tinha perdido. O que devemos entender é que para acessar o novo de Deus é necessário se atualizar, se renovar, sair do formato antigo das coisas. Sabe, muitas das vezes nós estamos na igreja há tantos anos e nós nos acostumamos com o mesmo formato, com a mesma forminha de domingo, chegar na igreja, sentar, louvar, bater palma, voltar para casa. Passa uma semana. Vem a outra semana, a mesma coisa. Lembra uma coisa. O povo passou 40 anos vivendo no sobrenatural de Deus. E o tempo fez com que eles ficassem rígidos ao novo de Deus. O tempo fez com que eles não percebessem que o nosso Deus é um Deus que vive em constância mudança. O Deus que nós servimos não quer a mesma vida para você. Deus, ele te criou com bênçãos múltiplas. Ele não te abençoou somente, ok, você vai ter uma casa, um carro, alguns filhos e uma vida boa. Não é isso que Deus quer. O nosso Deus, ele é um Deus de abundância. Porém, para a abundância acontecer, nós não podemos ser um lago de águas paradas. Nós temos que ser um rio de águas fluentes. Amém? Significa que sempre nós temos que nos atualizar. Sempre temos que estar abertos para nos atualizar. Olha só o que é incrível. Eu gostaria que vocês fossem comigo em Lucas 5:36. Lucas, capítulo 5, versículo 36. Nós temos que entender que Deus, ele não fica preso num formato, tá? Ele se renova e renova a sua maneira de agir no decorrer dos séculos. Por isso, comparado com aqueles que não se moviam, quando a nuvem não se movia, o que acontecia com eles? Quem não se movia quando a nuvem se movia? O que acontecia com eles? Eles pereceriam, eles morriam. Quantos de nós estamos há anos fingindo ser crente, obedecendo uma vida cristã, ok, abençoada, porém não saímos do lugar. Parece que a nossa vida não evolui, parece que tudo que nós temos, não temos. E no contraditório de tudo isso, nós vemos pessoas entrando na igreja que com pouco tempo conseguem tudo o que nós queríamos. Estamos levando uma eternidade, se arrastando dentro da igreja. Por quê? Porque nos tornamos crentes rígidos. Crentes que só são crentes, mas não acessam o novo de Deus. Quantos querem acessar o novo de Deus? É uma palavra que vai doer, mas que no final ela dói mais um pouco. Lucas, capítulo 5, versículo 36 e 37 diz: diz-lhe também uma parábola. O Senhor estava falando aí com o povo, certo? Respondendo perguntas que o povo estava lhe fazendo. E ele disse assim mesmo, porque eles estavam falando sobre, poxa, todo mundo jejua, por que os discípulos não jejuam?
Essa era a indagação do povo para com Jesus. E Jesus, antes de lhe falar isso, ele falou assim mesmo: como é que vocês, em pleno casamento, a festa de casamento, vão pedir para os convidados jejuarem? Não tem como. Eles estão em plena uma festa. E durante a festa a gente não jejua, a gente come. A gente que é crente, a gente sabe muito bem disso. Pensa num povo que come. Começando por mim. Me convide para sua casa, mas tenha certeza, faça o rancho antes. E ele logo depois diz: mas eis que virá o tempo em que o noivo subirá. E aí, eles sim irão jejuar. Ele está nada mais, nada menos falando no tempo que nós vivemos hoje. Hoje, o noivo não está em carne e osso no nosso meio. Mas ele voltará para resgatar a sua noiva. E nós vamos entrar na parábola das 10 virgens. Mas antes disso, vamos ler. E aí ele diz: ninguém tira um pedaço de uma veste nova para coser uma veste velha, pois que romperá a nova. E o remendo não condiz com a veste velha. Isso é verdade. Tenta tu pegar um pano que está novinho e colocar sobre o pano velho. Eu já tentei fazer isso. Nas calças do trabalho. Chegava no trabalho, era decepção. O rasgo que era desse tamanho ficava desse. Comprar outra. Assim também como não podes entornar vinhos novos em odres velhos. Por quê? Alguém sabe me dizer? Porque se tu colocas, quem sabe o que é odre, levanta a mão. Quem sabe como o odre é feito? Levanta a mão. O odre era feito de couro, né? Eles pegavam couro de cabra, couro de ovelha e faziam dali, né, um recipiente para levar os líquidos durante as viagens. Porém, olha o que é legal. O couro ele é flexível durante um tempo, mas depois de um tempo ele se torna rígido. E o exemplo que Deus está falando aqui é que ele não tem como colocar algo novo sobre algo que parou no tempo. Sabe por quê? Porque se tu colocares vinho novo em odre velho, o odre não vai aguentar. E ele mesmo diz: mas o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. Sabe o que acontece? Se o vinho novo cai dentro do odre e fica por muito tempo, ele fermenta. O odre não aguenta, se rompe e se perde o vinho e o odre. Será que Deus arriscaria o novo dele para algo que não é flexível? A ponto de romper aquilo que ele quer trazer? Deus ele não vai fazer isso. Por isso ele pede que nós venhamos ter consciência de que para se ter algo novo, é preciso ter acesso e flexibilidade para cuidar dentro de si aquilo que Deus vai colocar sobre vocês de novo. Se vocês não se atualizarem, se vocês ficarem no formato antigo das coisas, o culto tem que ser desse jeito. Ou então, vocês já viram aquele tipo de crente? Quem não é crente agora vai começar a conhecer. Tem uns crentes que vêm na igreja: já conheço essa palavra. De novo esse louvor? Nossa, de novo, luz preta, toda a igreja preta, luz apagada. Oh, meu Deus. Se você se prende ao passado, às formas antigas, e não se dispõe a estar no novo, me desculpe, mas você nunca mais vai ser cheio. Mas calma, há uma palavra para aqueles que conservam os odres antigos. Porque logo mais, no versículo 39, olha o que Deus diz: ninguém tendo bebido o vinho velho, quer logo o novo. Porque diz, melhor é o... Quem acessa o novo, tendo o conhecimento do antigo, é mais poderoso do que somente o novo. Porque é no velho que está a nossa referência para o novo. Nós não temos como entrar em uma nova dimensão sem ter referência nenhuma
de quem nós servimos, ou de quem nos envia, ou de quem coloca sobre nós o novo. Vocês estão comigo? Amém. Aquele que prova o vinho velho jamais dirá que o vinho novo é melhor, né? Esperança para os mais velhos, essa é uma esperança para os mais velhos, após serem atualizados por Cristo. Por favor, você que já tem mais idade na igreja, não se sinta ofendido com essa palavra. Pelo contrário, coma e beba dela. Tenha vontade de se atualizar. Sabe por quê? Era para eu ter trazido de casa um celular muito antigo que eu tenho. Mas eu tenho um celular muito antigo, que era aquele que você tinha que ficar procurando o sinal, assim, sabe? Mas ele ainda funciona. Limitado, mas funciona. Deixa eu te falar uma coisa, não é porque velho se fala do passado em si que ele não vai ter mais uso, ele tem uso. Ele ainda é útil na casa de Deus. Porém, se ele se atualizar, ele vira uma máquina. Amém? Seguindo. Para acessar o novo, nós temos que entender a nossa essência. No ciclo da vida cristã, muitas das vezes, quando você volta, nós já falamos sobre isso, é quando você avança. Nós temos que ser, de fato, flexíveis. O odre era feito de couro de carneiro, ovelha, como nós falamos aqui, e com o tempo ele ficava rígido, a ponto de não suportar a fermentação de um vinho novo. Isso nos fala de ser flexível e ser condicionado ao constante movimento de Deus. Olha só que revelação que eu vou dar para vocês aqui agora. A arca representava o quê? Ixi, só tem 4 que vem na escola bíblica aqui, pessoal. A arca representava a presença de Deus. Vamos lá, agora a gente vai cortar, tá? A gente vai colocar tudo novo, como se a igreja... Tá? Espontâneo, tá? A arca representava a presença de Deus, tá? A arca representava o quê, igreja? A presença de Deus. Essa igreja tem um conhecimento. Todo mundo vem para a escola bíblica. E sabe o que é engraçado? É que a Bíblia, a palavra de Deus nos fala que nos cantos da arca, tinham varões, né? Para quê? Para que tinham varões ao lado da arca? Me expliquei. Vamos lá. Para ser transportada, para ser movida. A presença de Deus se move. A presença de Deus não fica num lugar. Ela não foi feita para ficar num lugar. Ela se move. Da mesma forma, nós temos Ezequiel com outro maravilhoso exemplo de uma visão que ele teve. Qual foi a visão de Ezequiel? Não, sim, mas teve uma outra muito melhor, que falava sobre algo que se movia. Ele disse que ele viu o trono de Deus. E ele disse que junto ao trono tinham 4 rodas. Até o trono de Deus tem rodas. E você está parado. E você não se move. O que será de nós? O que será da igreja se ficar parada? Hoje, nós não vivemos mais num tempo como era antes dos 40 anos do deserto, ou no tempo em que o povo vivia no deserto em prol de uma revelação, de uma promessa. Hoje nós vivemos em um mundo tecnológico. Hoje nós vivemos em um mundo onde a televisão de tubo não se usa mais como se usava antes. Aonde hoje tudo é digital, não existe mais antena. E nem colocar aquela palha de aço em cima da antena para pegar um sinal melhor. Hoje é tudo digital. O mundo mudou. A igreja não tinha que mudar? Até quando nós vamos estar parados? Mas a igreja não pode pintar de preto. A igreja, o músico não pode tocar de chapéu. A igreja, todo mundo tem que se vestir assim. Para! Deus está te pedindo, pega o conhecimento que tu tens lá de trás. Atualiza.
que tu vais entender o propósito que eu tenho para a tua vida. Deus está gritando para que todos nós venhamos ter acesso. Ele já disponibilizou o download, tá bom? Ele já disponibilizou o download. Quantos de nós vamos acessar o novo de Deus, entendendo o antigo? Olha só que legal, que até Jesus, depois de todo esse tempo de Bíblia, até Jesus veio à Terra, cumpriu com tudo que ele falou, e depois disso o que aconteceu? Ele voltou. Regressar não é vexame. Regressar, como eu disse, não é perda. Às vezes é o ponto de partida para um novo ciclo da tua vida. Olha só que legal. Jesus chama os discípulos e diz assim mesmo, oh, vamos dar uma caminhada aqui, vamos subir no monte. Olha só que convite. Se Deus te convidasse hoje para subir no monte, tu subiria? Olha que tá frio, hein? Mas tu subiria? Vamos lá. Vamos conversar aqui com mais pessoas. Chega lá, quem está lá em cima? Só os bambambam. E ali eles têm uma conversa, eles falam sobre o que está por vir. Os discípulos têm acesso ao que vai acontecer. Olha só que grande mistério está escondido nessa pequena parte da Bíblia. É que quando termina tudo isso e eles descem o monte, trazendo para o dia de hoje, Jesus fala para eles assim mesmo. Eles já estavam com o celular na mão já. Se fosse no dia de hoje, os discípulos já estavam com... Pastor, já estavam assim, para ligar na live do Instagram, para dizer onde eles estavam, que estava acabando de acontecer. Porque a gente é assim, né? Terminou o culto, olha, o culto foi uma benção. Não é isso que a gente faz? Fala para todo mundo, o culto foi tremendo. Só que o que Jesus fala para eles? Não contem nada para ninguém. Sabe por quê? Porque muitas das coisas que Deus revela no secreto é para ficar no secreto. Ela tem o seu momento de ser contada. Ela tem o seu momento de ser exposta para o mundo em si. Quantos de nós recebemos palavras e quantos de nós vivemos a promessa de Deus, a primeira coisa que a gente faz é postar. A primeira coisa que a gente faz é compartilhar. Muitas das coisas que Deus tem para ti é para ti. Amém? Eu sempre, quando tenho a oportunidade, o pastor dá a oportunidade de eu ministrar uma palavra, eu gosto de trazer uma mensagem curta. Nada contra quem traz uma mensagem longa, até gosto, mas bastante objetiva. E eu gostaria de finalizar a palavra já em Lucas 24, versículo 13. Porém, antes disso, ainda falando sobre rigidez, eu gostaria de falar e dar o último exemplo. Quem sabe, ou quem conhece, que no meio do trigo também nasce o joio? Hã? Todo mundo agora, já ouvi, já isso, já. Não precisa pregar de novo. Mas eu vou. O joio, ele é igualzinho o trigo. Tem a mesma aparência. Só que a única coisa que difere os dois é que o joio não dá fruto. Mas ele está lá no meio. Uma vez, eu escutando essa palavra, o pregador falava que houve uma pergunta a um agrônomo, que ele falava assim, mas como você consegue retirar o joio do meio do trigo? É muito trigo, mano. É uma plantação imensa. Como é que... Ele disse, espera, calma. Deixa vir o primeiro vento. Por quê? Porque quando o vento sopra, o trigo ele é flexível e o joio permanece rígido. Faça que quando Deus sopra na tua vida, você seja flexível. Quando a direção de Deus for para fazer algo que vai de contra os teus princípios, seja flexível. Sabe por quê? Não importa quantos anos de ministério tu tem, não importa quantos anos de igreja tu tens. Quando Deus te dá algo novo, a primeira coisa que Ele pede, abre mão da tua bagagem. Entra vazio. Sabe por quê?
Porque para se reutilizar odres antigos, teria que se abrir e retirar tudo que ficou preso para que ele voltasse a se tornar flexível. Sabe o que significa? Retirar anos de experiência. Retirar anos de sabedoria. Retirar anos de musicalidade. Eu sou doutor nisso, fiz bacharelado daquilo, tenho mestrado nisso. Deixa eu te falar uma coisa, no céu tu não vai precisar disso. E quando Deus chama alguém, Ele não chama porque tem bagagem. Ele chama porque precisa. Por isso, a primeira coisa que tu tem que saber é, se Deus me chama para o novo, não importa quem eu sou ou que cargo eu assumo dentro da igreja, eu vou de coração aberto e de contra todos os meus princípios. Porque eu tenho que entender qual é a mensagem que Ele quer que eu faça. Porém, para entender uma mensagem de Deus, nós devemos abrir mão daquilo que nós já entendemos. Para você entender o novo, você tem que, às vezes, abrir mão também do velho. Né? Olha, irmão, você vai pregar hoje. Eita, irmão, glórias! Vou chegar, xaramanaia lá em cima. E sabe o que acontece? Deus faz isso aqui, ó. Não. Vou numa entrevista de emprego. Aí chega lá. Não, porque eu tenho mestrado nisso, só aquilo. Olha, eu vou contar uma experiência pequena. Eu fui numa entrevista de emprego que eu creio que vai ser meu novo emprego. Quem crê diz amém. Amém. Se eu entrar lá, eu vou dar um pulo que eu vou arrebentar esse teto, Jeová. Tá nas tuas mãos, Senhor. Cheguei lá. Eram mais de 20 pessoas naquela reunião. E todo mundo... E eu disse assim mesmo, eu vou ser esperto. Eu vou ficar caladinho. Que é para escutar, que é para depois formalizar uma introdução boa, né? Eu comecei, porque eu já trabalhei na fábrica tal, tantos anos tal, e eu disse, eita glória, aí vem, eu estou no meio de gigante, Senhor, me ajuda. Sou formado não sei o quê, tenho conhecimento disso, daquilo, outro, e era tudo que a empresa precisa. E eu disse, Senhor, aonde é que eu entro nisso? E de repente, diga comigo, de repente, é assim que as coisas vão acontecer na tua vida, de repente. Olha, escutei alguns glórias aqui. Eita glória. De repente, eu recebo uma palavra de Deus que diz assim mesmo, não é sobre qualidade, é sobre acessibilidade. Se torna acessível. Muitas das vezes, até mesmo no local de trabalho, o que a empresa quer não é uma pessoa que tenha qualidade, mas é uma pessoa que esteja aberta a ser moldada como a empresa quer. Vocês conseguem me entender? Por isso, mesmo que você saiba muita coisa, abra mão daquilo e diga, olha, eu estou aqui, é para aprender. Chegou minha vez de falar. E eu falei assim mesmo, olha, eu estou no meio de gigantes, já vi que aqui todo mundo tem grande caminhada na área, mas eu não tenho conhecimento nenhum na área. Mas eu tenho uma coisa para falar. É um sonho de criança de trabalhar numa empresa como essa. E mesmo que eu não tenha a oportunidade de entrar nela, eu já estou feliz de estar aqui. Eu acho que o que eu trago de vantagem, que nenhum deles aqui falaram, é que eu sou uma massa de modelar. E eu posso exportar aquilo que a empresa quer de um funcionário. Vocês podem me moldar. Porque eu agora sou uma massa totalmente destruída, pronta para ser moldada. Eles abriram os olhos. Vocês estão entendendo? Na presença de Deus, a gente não chega, excelentíssimo Senhor. Não. Abre mão de tudo e diz, fala com Ele da forma que é. Para onde tu vais, te esvazia de si para que Ele possa te encher. Nós não vamos conseguir acessar o novo se nós estivermos cheios de si. Cheio do que nós pensamos que é correto. Se esvazie primeiro, para que Ele possa te encher depois.
que nessa noite, que nesse culto, você possa se esvaziar de si, voltar à tua essência e acessar o novo de Deus. Vamos lá, Lucas 24, versículo 13. Está todo mundo entendendo? Amém. Glória a Deus. E eis que, no mesmo dia, iam dois deles quem? Eram dos discípulos. Iam dois deles para a aldeia que distava de Jerusalém, 60 estádios, era bem longe, cujo nome era, vamos lá, preguem comigo, era? Versículo 14. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. O que tinha acabado de suceder, gente? Jesus tinha sido morto. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Olha que mistério, hein? Pessoal, tu andando, tu e teu amigo, do nada aparece o JC do teu lado, bora dar uma caminhada. Isso é pesado. Mas os olhos deles estavam como fechados, como se eles não conhecessem ele. Vai vir revelação daí, tá? Versículo 17. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando os trocais entre vós, e por que estáis tristes? 18. E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém ou não sabe das coisas que nela têm sucedido nesses dias? 19. E ele lhes perguntou: quais? E eles responderam: as que dizem a respeito de Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. 20. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. O que estava acontecendo aqui? Vamos lá sintetizar. Eram dois discípulos, estavam indo para uma cidade. Vem Jesus e eles não percebem que era Jesus. E Jesus se dá uma de bobo e diz assim mesmo: o que vocês estão falando? E eles começam a explicar do que tinha sucedido há 3 dias atrás. Amém? Então vamos lá. Avança mais um pouquinho, 21. E nós esperamos que fosse ele que remisse Israel, mas agora, com tudo isso, e já hoje, é o 3º dia, desde que essas coisas aconteceram, 22, é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilham, das quais de madrugada foram ao sepulcro e viram que o sepulcro estava vazio. Não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. Ou seja, nem eles sabiam que Jesus tinha ressuscitado. Ou seja, eles estavam voltando para a cidade. Na verdade, não. Eles estavam indo para uma cidade totalmente cabisbaixos, tristes, porque eles tinham esperançosos que aquele Messias que eles tinham conhecido, que tinha andado com eles, visto o milagre, seria aquele que iria redimir Israel, quando na verdade ele morreu e eles pensavam que ele não tinha ressuscitado. Eles até escutaram sobre a ressurreição, mas não tinham crido ainda nela. E quem estava do lado deles? Era o próprio Jesus. Versículo 25. E lhes disse: ó, necios e tardos, de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Próximo. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicar-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Olha, aqui ele fala sobre aquele monte em que eles entraram e ouviram dos profetas o que iria suceder. Eles escutaram o que iria suceder, mas mesmo assim, eles perderam a fé. Estavam voltando tristes. Olha só o versículo 28 aí que começa o maná. Diga glória. Eita glória. E chegaram à aldeia para onde iam. E ele fez como quem ia para longe. Quem fez? Jesus. Eu vou dar uma de bobo. Eu vou dizer que eu vou lá para o Maracanã. Aí o cara fala: não, vamos dormir que está tarde. É o que acontece no versículo 29. Eles os constrangeram dizendo: fica conosco, porque já é tarde. E já declinou o dia. E entrou Jesus para ficar com... Olha o que acontece. 30. Aconteceu que, estando com eles, aonde? Tomando
abençoou, partiu e dividiu entre eles. 31. Abriu-se-lhes, então, os olhos e ele 32. Disseram um para o outro, porventura não ardia em nós, no nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras. Olha só que pancada que agora eles caíram na realidade. De que de fato eles poderiam aproveitar todo aquele tempo que eles estavam do lado de um cara estranho que na verdade era Jesus. E eles não aproveitaram. E em questão de segundos eles tiveram entendimento que quem estava sentado à mesa, dividindo o pão, era Jesus. Ei, olha para cá. Quantos de nós estamos andando com Jesus há tanto tempo e não percebemos a presença dele do nosso lado? E por um relapso de tempo, a gente se encontra com ele. Oh meu Deus, ele sempre esteve aqui. Quantas das vezes a gente sentou na mesa com ele, a gente nem soube que era ele? Quantas das vezes entramos na igreja com um formato de vida totalmente sujo e ele está do nosso lado e a gente não percebe? Quantas das vezes Jesus está sentado ao nosso lado no culto e a gente se mantém em uma posição tradicionalista, religiosa, quando ele diz, acessa um novo, abre teu coração. Jesus está aqui. E ele te convida para vir à mesa. Melhor, ele te convida para acessar o novo. E ele acaba de se revelar para ti. Versículo 34. Vamos ao versículo 35. E eles lhe contaram aos outros discípulos o que acontecera no caminho. E como deles foi conhecido no partir do pão. Ou seja, eles voltaram para onde? Para onde foi que eles voltaram, gente? Eles estavam em uma cidade e voltaram para Jerusalém. Para quê? Para começar um novo ciclo. Para dizer que aquele Jesus que estava pendurado no madeiro de verdade ressuscitou e estava na mesa com eles e comeu do pão com eles. Para se conhecer o novo, muitas das vezes nós temos que voltar para informar a todos sobre a novidade que Deus tem para nós. O meu trabalho hoje não somente foi de trazer essa mensagem, mas foi voltar para avisar todos vocês que Deus tem uma novidade de vida para vocês. Deus tem algo novo para vocês, mas que só pode ser acessado se você se esvaziar de si, entender de onde você veio e tomar acesso àquilo que Ele tem para ti. Tem uma canção que a gente canta, e eu queria que você fechasse os seus olhos agora. A gente vai refletir nela um pouquinho. Fala justamente sobre essa passagem. Muitas das vezes você se pergunta: onde está Deus? Aonde Ele está? Que Ele não te responde, que Ele não te toca, que Ele não te transforma, que Ele não muda a tua vida, ou não muda a tua família, ou não muda nem mesmo as questões da tua vida em si. A gente se pergunta aonde Ele está. E tudo que Ele quer nos responder é: eu estou aqui, esperando que tu te esvazie de si, se renove, para que eu possa te encher, manifestar a minha glória. Vou falar uma coisa para vocês. Eu fico super tranquilo se vocês querem ficar na igreja e morrer nela. Deixa eu falar uma coisa de novo para vocês. A igreja não vai levar vocês para o céu. O que vai levar vocês para o céu é a tua intimidade com Deus.
É a tua vida com Deus. Se você entra na igreja com intuitos de somente usar a igreja como ponto de encontro com os teus amigos, você vai ficar. Se você entra na igreja para ficar rindo e falando de outras pessoas enquanto o culto acontece, sinto muito, você vai ficar. Se você quiser ficar, não tem problema, pode tomar aguardente com capeta. Eu vou me embora lá para cima, porque o meu noivo me espera. Eu quero ser uma noiva prudente, que guardou azeite para a vinda do noivo. Eu não quero ser uma noiva que gasta todo o seu azeite na terra e quando o noivo volta, ela está comprando azeite. E quando ela vai em busca do noivo, o noivo já foi. Pena daquelas pessoas que irão ficar nos últimos dias. Nós somos responsáveis de trazer as boas novas de Cristo. E para isso, requer renúncia. Para isso, requer a gente largar as nossas bagagens. Entender o que Deus está falando, requer da gente esvaziar a nossa mente de tudo aquilo que nós aprendemos, porque o novo que Ele tem para a gente é totalmente diferente de tudo que nós já vivemos.